Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz um trechinho bem curtinho do Evangelho de São João. Continuamos a nossa meditação do 10º capítulo do Evangelho de São João, mas hoje ouvimos apenas 3 versículos, o versículo 9, 10 e 11, em continuação ao texto da videira que ouvimos narrado no último domingo e retomado ontem à luz do livro dos Atos dos Apóstolos, que tivemos a chance de meditar. Ontem e hoje, de maneira particular, o texto do livro dos Atos dos Apóstolos traz a narrativa do 15º capítulo, quando os discípulos se encontram em Jerusalém e acontece o concílio de Jerusalém para deliberar que os cristãos convertidos do paganismo, ou melhor, que os pagãos convertidos ao cristianismo, não deveriam cumprir as obrigações, os preceitos vindos do judaísmo, provenientes da tradição judaica. Um encontro muito importante que marca de maneira significativa a participação de São Tiago, cuja festa celebramos há poucos dias, não apenas na confirmação da autoridade de Pedro, mas como mediador nessa passagem dessa decisão tomada pelos apóstolos, e a presença de Paulo e de Barnabé, que narram as obras que o Senhor realizou e que levaram até Jerusalém a questão para que ela fosse tratada com atenção pelos discípulos. Olha que maravilha, meus irmãos, o testemunho de comunhão e de unidade de São Paulo e de Barnabé. E não esqueçamos, as dores que levaram eles até lá partiram de Antioquia, aquela cidade onde fomos conhecidos como cristãos e que tem um papel preponderante na história de São Paulo, pois foi o lugar de onde ele recebeu a sua, por assim dizer, primeira formação, o primeiro grande contato com os testemunhos dos discípulos de Jesus acontece no entorno da sua ida para Antioquia, uma terra muito querida, o coração de São Paulo. E aqui nós vemos todos esses sinais que o Evangelho nos fala hoje. Permanecei no meu amor, observai meus mandamentos, guardai os meus mandamentos, e eu permanecerei convosco, e a vossa alegria será plena. Então vejam, o testemunho do apóstolo São Paulo, que amando os cristãos, amando aqueles que vêm do mundo grego, que são pagãos, que estão recebendo o Evangelho e que começam a passar por certos constrangimentos, Paulo, por eles, vai até Jerusalém. O testemunho de humildade, o testemunho de obediência, o testemunho de comunhão, permanecer no amor do Senhor, meus irmãos, significa escolher viver em comunhão com Deus. Significa escolher a verdade como luz para os nossos passos e como mediadora de todos os nossos atos. E isso é o que nós estamos vendo testemunhado hoje no livro dos Atos dos Apóstolos. Através desse grande percurso, é bonito ver que os irmãos enviaram os dois até Jerusalém. A oração dos que ficam por aqueles que partem, para levar a narrativa
das maravilhas de Deus. Isso é fantástico. O teu irmão que parte leva consigo o testemunho das obras que o Senhor realizou na sua vida, na história da sua família, na história da sua casa. O cristão no mundo não caminha sem levar consigo a história de amor com que Deus tem amado os seus filhos, que Ele conheceu e com quem Ele divide a fé. Todos nós cristãos no mundo carregamos conosco a história, aquelas páginas belíssimas da história de centenas de homens e mulheres que conhecemos e que vimos na vida deles os prodígios de Deus acontecendo. Já repararam isso? Nós cristãos narramos o tempo inteiro as maravilhas que o Deus tem realizado na vida de nossos irmãos e irmãs. Por isso, para esse tempo de agora, somos realmente uma presença de esperança. E não podemos abrir mão dessa que é parte da nossa identidade. O cristão no mundo é aquele que canta as maravilhas de Deus, aquele que conta as maravilhas e os prodígios de Deus. No mundo flagelado por uma contínua usurpação da esperança, flagelado por uma contínua afirmação da maldade e do desespero, o cristão no mundo é aquele que, de onde parte levando consigo, enquanto memorial vivo, pois também na vida dele se celebra as maravilhas de Deus, mas ele leva consigo aquilo que viu Deus realizar na vida do outro, na vida do seu irmão de comunidade. E quando segue para testemunhar o que Deus tem feito no meio de nós. A nossa presença no mundo, a nossa presença nos nossos grupos, a nossa presença nos ambientes de trabalho tem sido para testemunhar a alegria do que Deus fez no meio de nós? E padre, mas isso vai ser chato, eu vou ficar o tempo inteiro falando de igreja agora, por onde eu for? Não. A gente não testemunha só o que Deus fez no meio de nós através das obras e prodígios, como, por exemplo, os milagres, as curas, as conversões. Olha o testemunho de Paulo no seu gesto e na sua postura. Ao partir, para humildemente ouvir a opinião e a decisão dos apóstolos, ele, extremamente inteligente, muito capaz, com uma experiência muito maior do que talvez os apóstolos pudessem ter naquele momento a respeito do mundo pagão, com uma capacidade intelectual e de ação pastoral talvez maior do que a deles, porque falava e escrevia muito bem o grego, conhecia outras línguas, conhecia por formação a história de Israel e as tradições dos antepassados, dos patriarcas, e vai até Jerusalém para ouvir os apóstolos. Esse testemunho de quem tem tanto a dizer, mas que escolhe por primeiro abrir os ouvidos para ouvir, é profundamente cristão. Porque o cristão no mundo é aquele que diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. A alegria do meu coração é cumprir a vontade do meu Pai. Como estamos ouvindo o testemunho de Jesus ao longo do 14º e do 15º capítulo nessas 2 semanas, não é verdade? Tudo está ali. Como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, observai os meus mandamentos. Assim é o Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que primeiro abria os ouvidos para o Pai. E tudo o que falava, falava do que tinha ouvido de junto do Pai. Então, ao entrarmos num ambiente, ao estarmos num grupo social, e ao exercitarmos esse ato que vivemos cotidianamente no exercício da nossa fé, ouvir a Deus, ao pararmos para ouvir o nosso irmão com a mesma amabilidade
e com a mesma humildade com que me coloco diante de Deus para ouvi-lo, estamos cumprindo um testemunho. Talvez não tenhamos a chance de narrar, até porque a conversa ou o ambiente não nos dá essa oportunidade, das maravilhas que Deus realizou na vida de alguém ou na nossa própria vida, tudo bem, mas não é a única forma de testemunhar Deus fazendo uma narrativa daquilo que Ele realizou e que nós vimos com os nossos olhos e ouvimos com os nossos ouvidos, mas no nosso modo de ser, que é um modo de ser marcado pela presença de Deus. É um modo de ser habitual segundo aquele que se habituou com o jeito de ser de Jesus e que aprendeu a ser como Ele. Estão entendendo? Ali está um testemunho eloquente, o testemunho silencioso, o testemunho que não supõe um discurso, mas que se cumpre num olhar, se cumpre em um discreto gesto, se cumpre numa presença. Assim, São Paulo e São Barnabé testemunharam diante dos apóstolos o que viram e receberam de seus irmãos. Trouxeram no coração tantas coisas que depois narraram para eles, como vamos ouvir no livro. Mas essa postura era o primeiro testemunho. E testemunho do quê, Padre? De uma comunidade que estava ansiosa por ouvir as palavras dos apóstolos e que não queriam dar um único passo que fosse sem ser em comunhão perfeita com o ensinamento dos apóstolos. Então, não se trata de uma atitude privada de Paulo e Barnabé, mas se trata do testemunho de uma inteira comunidade. Pois esses dois vivem em perfeita comunhão com eles em Cristo. Então não é apenas um ato privado de Barnabé e de Paulo, mas trata-se de um testemunho daquela comunidade de Antioquia e de todas as outras províncias gregas que esperavam pela palavra dos apóstolos. Que fantástico, meus irmãos! Como é importante que no exercício da vida da igreja haja continuamente esse testemunho, o testemunho de uma vida que, no tempo, modelada em Cristo, por Cristo e com Cristo, como ouvimos ontem, se torna perene testemunho da comunhão e da ação de Deus no mundo. Por isso ouvimos no Evangelho de hoje o Senhor dizer: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Não numa medida diversa, não numa medida alternativa, assim como Ele me amou, com o mesmo modo, intensidade e entrega. Na mesma totalidade com que Ele me amou, na mesma totalidade eu vos amei. Vos amei para que podeis permanecer no meu amor. O Senhor não diria jamais: permanecei no meu amor, se não fosse possível permanecer. Se observais meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Essa é a possibilidade. Não há outro modo, não há outra possibilidade. Há uma única possibilidade de permanecer na totalidade do amor de Cristo, para a qual fomos chamados e que se abriu em absoluto para que pudéssemos entrar completamente. E a única condição é essa: se observeis meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos do Pai, assim também devemos guardar os mandamentos de Jesus para permanecer no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria estar em nós é uma expressão, uma das mais belas para falar da comunhão. Como duas pessoas que se amam
vivem a mesma alegria quando cruzam o olhar uma com a outra. Quando amamos muito uma pessoa e vemos a outra pessoa feliz, a gente pode ter chegado de surpresa, né? Chegou de surpresa e você se depara com aquele seu amigo que você ama tanto num êxtase de felicidade, ou seja, ao olhar nos olhos você percebe o quanto ele está feliz e basta mínimas palavras, não longas explicações, às vezes nem precisa de tantas palavras, para que a alegria que você recolhe nos olhos do outro, que você tanto ama, se torne uma alegria efusiva do seu coração. Quando amamos alguém, amamos tudo aquilo que essa pessoa traz no seu coração e que lhe faz feliz. Se a felicidade do filho é ver o pai amado, cada vez que o amamos, estamos em comunhão com a alegria do coração do filho. E cada vez que o filho é amado, estamos em comunhão com a alegria do coração do pai. E a nossa alegria, ela se torna plena. Eu queria dividir com vocês um trechinho de um dos livros que Santo Afonso escreveu a respeito da vida de oração. O título em português me parece que ficou como Falar com Deus com confiança e familiaridade, mas esse é o título, se eu não me engano, português. Deixa o padre ver se acha rapidinho o título aqui, para dividir com vocês o título dessa obra, porque eu vi que os redentoristas traduziram e é um livrinho que mereceria a nossa leitura se alguém o encontrar em PDF e que for disponível em PDF, valeria muito a pena poder tê-lo. Se eu não me engano, veio como a tradução, ele vai se encontrar num conjunto chamado de Bem com Deus. São 3 pequenas obras de Santo Afonso, que fala sobre a vontade de Deus, a conversa com Deus e o amor de Deus, da editora Santuário. Nesse livrinho que vem traduzido como Conversando com Deus em italiano, Santo Afonso nos ensina a respeito da oração e da beleza de ter, através da oração, essa familiaridade amorosa, a familiaridade dos olhos que se encontram e que se entendem. Né? 2 pessoas que se amam não precisam dizer muitas palavras uma para outra, como vai recordar Santa Catarina de Sena. Basta ver o brilho da chama de teu amor que o meu coração se aquece por inteiro. Fantástico isso! E é verdade. E a esposa, quando ama o seu amado, imaginando, ou tomando aqui a imagem das virgens consagradas, sai pelo mundo para recolher as centelhas do amor de Deus e aonde vê a presença de uma chama do amor de Deus, ama intensamente ali o seu amado, pois sabe que ele está presente. Basta apenas ver o brilho da chama do teu amor, que eu sei que o Senhor está ali, que eu sei que Ele está ali e o amo com todo o meu coração. Naquilo que vi, o recolho ali, recolher essa presença de Deus pelos sinais, ou seja, vendo um pequeno gesto, sabendo que Deus está ali presente, participar de maneira intensa com a alegria do meu coração. Quantas vezes, quando estamos distante de uma pessoa que amamos, nos pegamos lembrando das coisas que vivemos juntos ou que tivemos a chance de fazer juntos e ficamos sorrindo sozinhos, feitos bobo, né? Quem olha assim de hora fora nem sabe o que o outro está rindo, mas a gente está ali. Os nossos pensamentos, eles estão
gerando quase uma presença real da outra pessoa, né? De maneira memorial, mas é quase sentida como uma presença real, e a gente chega ao ponto de sorrir, até gargalhar de alegria. E as pupilas se dilatam, a expressão do rosto muda, e a gente está ali diante de uma memória e vivendo a alegria daquela presença que é recordada. Agora, uma alma que está cheia do amor de Deus e que vive uma grande intimidade com Ele, não vive isso só de maneira memorial, nas passagens da sua vida, mas no dia a dia, vê e testemunha, recolhe com os sentidos do corpo e também com as virtudes da alma, os sinais de Deus presente na cordialidade do outro, na ordem da criação, na conduta pessoal de um outro, na sensibilidade de um episódio observado, envolvendo outras pessoas. E ali, essa mesma experiência vivida por alguém que, recordando na memória, trazendo à memória a presença da pessoa amada, se alegra com ela, amando o seu Senhor e vendo os sinais da presença do seu Senhor, ainda que ele não esteja visível e palpável com os próprios sentidos, essa alma pode se alegrar profundamente por saber que o seu Senhor está ali. Então, pedir esse dom, por que não dizer assim, esse dom da intimidade, né? Quando duas pessoas são muito íntimas, levam consigo uma a outra. E Santo Afonso, depois, no decorrer da obra, pontua esse elemento da intimidade. Quando uma alma íntima de Deus não sai mais da sua presença. E o sentido é esse, né? Não sai mais da sua presença porque toda a criação e tudo à sua volta lhe recorda e aviva no seu peito a alegria e o festejar dessa presença, né? Não é só uma alegria de momento, né? É um estado de ânimo, de felicidade contínua. É a felicidade plena, porque a presença é perene. Essa alma descobriu que o seu Senhor está ao lado dela e não se separa jamais. E tem a alegria de fazer-se sentir de muitos modos e maneiras, porque as pessoas, quando se amam, têm esse gosto de fazer-se presentes e sentidas umas às outras, né? Um casal enamorado está sempre procurando um chamar a atenção do outro, um tocar no outro, um sinalizar para o outro em tudo. Tudo é motivo para sinalizar para o outro que ele está ali e que o gosto de estar junto é uma verdade e um bem-querer grande para ambos. Então, vamos dar uma olhadinha nesse trechinho de Santo Afonso para vermos essa delicadeza à luz do Evangelho de hoje. Santo Afonso escreve assim: crede, caríssimos amigos, que não há amigo, irmão, pai, mãe, esposo ou noivo neste mundo que vos ame mais do que o vosso Deus. A graça divina é o tesouro de elevado preço, tesouro inesgotável, que se refere o sábio no livro da Sabedoria, capítulo 7, que quando começamos a usá-lo, nos permite participar da amizade com Deus. Nós éramos criaturas débeis, pobres, servos, e eis que nos tornamos amigos, e amigos muito queridos do nosso Criador, como nos recorda São João no 15º capítulo do seu Evangelho, precisamente para nos aumentar a confiança. Ele, Jesus, aniquilou-se para aumentar a nossa confiança. Abaixou-se à condição de um homem, permanecendo entre os homens. Mas não lhe bastou. Não queria deixar espaço para que não pudéssemos em algum momento vir a desconfiar dele, para que não viéssemos em algum momento a desconfiar dele. E fez-se menino, fez-se pobre, deixou-se matar injustamente numa cruz diante de todo o povo. Mas como se ainda não bastasse, amando-nos e para que nele confiássemos,
foi ainda mais longe e ficou sob as espécies do pão e do vinho para se tornar nosso companheiro de todos os dias e se unir em união íntima a cada um de nós. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim ele nos prometeu que não quer se separar de nós jamais, e em tudo o que nos é próprio estará próximo. Em síntese, ele ama tanto cada um de nós que é como se amasse a mais ninguém. E é a ele e a mais ninguém que devemos amar. Sobre ele, podeis e deveis dizer: o meu amado é para mim e eu sou para ele. O meu Deus deu-se sem reservas em seu amor, e é sem reservas que eu me entrego por ele. Fui escolhido por ele como objeto de sua ternura. E ele, alvo e rosado, entre mil, entre todos, amável e amante, é o eleito do meu coração, o único a quem quero amar e por quem entrego toda a minha vida. E bom, talvez alguém possa dizer, mas como assim amar só a ele? Mas isso é estranho. Quando amamos a alguém de todo o nosso coração, amamos tudo aquilo que ele ama também. Dessa forma, não restará pessoa alguma que não virá a ser amada por ti, se você permanecer amando de todo o coração o teu Senhor. Nem as mais empáticas, nem as mais antipáticas, nem as mais dóceis, nem as mais resistentes e difíceis deixarão de ser amada por ti, se você amar o teu Senhor e a Ele entregar todo o teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Afonso, Maria de Ligório, pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Santíssima Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro e Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.